Aí, faz aquela introdução, fica bonito lá no YouTube, né? Bom, pessoal, vamos continuar aí nossas aulas. Como eu estava falando para vocês agora há pouco, na nossa aula passada a gente viu sobre calorimetria, né? Termometria, dilatação térmica, e a gente viu, naquela aula, a gente viu a lei zero da termodinâmica, certo? Agora, na aula de hoje, a gente vai ver gases e a gente vai ver outras 3 leis da termodinâmica, tá? A gente vai estudar bastante coisa hoje, beleza? Que nem foi na nossa aula de trabalho energia e potência, foi bastante coisa, bastante teoria, e aí é fazer exercício, ok? Então, vamos naquele esquema. Se vocês tiverem dúvidas, manda aí no chat, mas de preferência liga o microfone e fala comigo, tá? Porque eu tô sem 2 telas, então é provável que eu não veja a sua dúvida na hora que você mandar. Beleza? Compartilhando minha tela aí. Acho que vocês estão vendo. Se não estiverem vendo, avise, tá? Tá compartilhando a tela errada, eu acho. Oi? Tá compartilhando a tela errada, eu acho. Tô compartilhando a tela errada? Pera, você tá com a caneta na mão e tá no Google Chrome. Ah, show! E agora? Tá na certa. Olha, não engano. Valeu. Nada. Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, vocês devem estar acostumados a ver as leis dos gases, né, dessa forma aqui, ó. Tem esse modo aqui, né? Tipo, tem o P1, V1 é igual a P2, V2. Aí, isso daqui é para quando a temperatura é constante, né? Aí, quando o volume é constante. Então, você vai ter P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2 e etc. E aí por diante, né? Tem 4. Tem 4 desse tipo de igualdade que a gente aprende. Né? Mas, na verdade, não precisa aprender essas 4 igualdades. Não. E tem ainda uma quinta, que é essa que está aqui bem destacada na tela, né? Que seria a lei de Clapeyron. Beleza? Então, não precisa decorar tudo isso. É só a lei de Clapeyron e já era. Tá? Aí vocês precisam saber usar a manipulação matemática, lógico, para vocês poderem resolver os exercícios, saber interpretar bem o enunciado. Certo? Então, é lógico que a gente vai ver aí essas 3 equações aí, né, de pressão constante, volume constante, temperatura constante. Eu vou mostrar para vocês, mas, sinceramente, eu quero que vocês não decorem isso, tá? Não decorem, mas aprendam a usar essa lei aí de Clapeyron, que é o PV igual a NRT. Deve ter até alguns mnemônicos aí, eu não sei se vocês tiverem um mnemônico para decorar essa forma aqui, avisa aí que a gente fala para os coleguinhas. Pode ser uma musiquinha, sei lá, enfim. Vamos lá, então, a lei de Clapeyron, ela é essa daí, ó. Pressão vezes volume igual a nRT, ok? O P de pressão, o V de volume, né? O N é o número de mols, aí vocês têm que lembrar lá da química que o número de mols é igual à massa da sua amostra dividido pela massa molar daquela amostra. Então, por exemplo, o seu gás, né, que é o que a gente vai trabalhar, ele pode ter, sei lá, 1 quilo, e a massa molar do gás, de repente, é 50 gramas por mol, certo? E o seu gás também não necessariamente precisa ser um gás puro. Não precisa ser, por exemplo, nitrogênio. Não precisa ser oxigênio. Pode ser uma mistura de gases. Aí vocês devem lembrar da química, quando você tiver uma mistura de compostos, né? Aí a massa molar vai ser a massa molar média. Então você vai fazer uma média ponderada da massa molar de cada composto. Ok? Isso é só para lembrar, tá? A gente não vai entrar mais a fundo nisso não. O que eu quero que vocês saibam aqui, o número de mols é massa do gás dividido pela massa molar do gás. Bom, a gente tem também aqui a nossa famosa constante Rzão aqui, né, que é a constante universal dos gases, e tem uns valores, né, dessa constante que a gente trabalha. O mais comum é esse daqui, ó. É quando a gente usa as unidades de pressão, a ATM, né, como pressão, o volume a gente usa como litro, aí tem mol e a temperatura em Kelvin. A temperatura sempre é absoluta em Kelvin, tá? Então, esse 0,082 ATM, litro por mol Kelvin, é o mais comum de aparecer na constante dos gases. Só que pode aparecer também algum desses daqui, ó, que são os mesmos, na verdade, né? 8,31 metros cúbicos vezes Pascal por mol Kelvin. Então, aqui eu troquei a pressão de ATM, passou a ser Pascal, de litro passou a ser metro cúbico. Só isso que eu fiz essa troca. Aí, também aqui saiu de 0,082 e foi para 8,31. Só que, assim, metro cúbico vezes Pascal é dimensão de energia. Então, a gente pode escrever também como se fosse 8,31
Joule, né, que é a unidade de energia, dividido por mol Kelvin. Tá bom? E tem uma última aqui, na minha opinião, acho que é a menos popular, que é quando você usa a pressão, ao invés de ATM, você troca para milímetros de Hg, certo? Milímetros de mercúrio. Que também tem outro nome. O milímetro de mercúrio, ele também pode ser chamado de torr, certo? É torricelli, né? Mas, enfim, milímetro de mercúrio é a mesma coisa que torr, tá? Caso apareça. Bom, então, essa é a lei de Clapeyron. Okay? Agora a gente vai trabalhar bastante em cima dela. Basicamente, em gases, o que a gente vai usar é a nossa cabecinha, né? Para interpretar enunciado, para você saber o que o enunciado está pedindo, que informações extrair de lá. E na matemática vai ser a lei de Clapeyron. Ok? Tem uma observação aqui importante, que é a questão de interpretação de enunciado, ó, e eles podem usar esse termo aqui, ó, CNPT, CNTP, né? CNTP, isso mesmo. Que é condições normais, né? Tá aqui, normal. Condições normais de temperatura e pressão. Okay? É um valor, a CNTP é um ambiente ali que você tem uma certa temperatura e uma certa pressão que as pessoas costumam usar assim para fazer cálculos, certo? Que é fácil, né? É fácil da gente chegar nessas condições de 0 graus Celsius e 1 atm. Né? Aí por isso que colocaram o nome dessas condições. Aí quando os cientistas estão fazendo experimentos, por exemplo, envolvendo gases, geralmente eles fazem nessas condições, porque os dados que foram armazenados ao longo das pesquisas foram todos nessas condições, justamente porque essas condições são fáceis de chegar. Né? Por exemplo, 0 graus Celsius. Você botou o seu recipiente que você está fazendo o seu experimento dentro de um balde de água com gelo, já chegou na temperatura de 0 graus Celsius. Né? Então é bem fácil. E a pressão de 1 atm não precisa nem falar, né? Que é aqui, ó. Aqui, ó, 1 atm. Então é muito fácil de chegar nessas condições CNDP. Por isso que ela é tão importante assim para a gente. Ok? Então, pode ser que um enunciado ele diga que o determinado problema lá está ocorrendo na CNTP. Aí você precisa saber, pô, CNTP tem temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm. Certo? Aí eu coloquei aqui outras formas de escrever 1 atm. Né? 1 atm é aproximadamente 10 a quinta Pascal, então seria 100 mil Pascal. E também aproximadamente 760 milímetros de Hg. Ok? Vamos dar uma avançada aqui, ó. Se tiverem dúvida, tem que falar, tá? Vamos lá. Aqui. Agora a gente vai dar uma olhada nos gráficos, porque também nos enunciados podem cair muitos gráficos, certo? Sempre, a maioria vai ser de pressão por volume, né? Esse gráfico P por V. Mas pode cair outros tipos de gráfico. Aí eu vou confiar na estratégia matemática de vocês para saber se virar nesse momento. Tá? E se aparecer algum exercício, a gente vai trabalhar nisso. Mas o mais importante é esse gráfico aí, P por V. Tá? Então a gente vai analisar 4 tipos de transformações gasosas. A gente vai analisar a transformação gasosa isotérmica, a isobárica, a isométrica, que ela tem 3 nomes, já que a gente vai ver, e a adiabática. Beleza? Vamos começar com a isotérmica. A transformação isotérmica, como o próprio nome diz, é quando a temperatura é constante. Ok? Então, se a gente tem uma certa quantidade de gás, ou seja, o número de mols vai ser constante também, porque eu estou trabalhando com aquela quantidade de gás. Se eu pegar essa quantidade de gás e realizar transformações nesse gás, né? Transformações é alterar características do estado daquele gás, né? Alterar pressão, volume, etc. Se eu fizer essas alterações considerando que a temperatura é constante, eu vou ter a seguinte relação. Ó. Eu pego a minha lei de Clapeyron, ok? E como o número de mols, o R e o T são constantes, nesse caso isotérmico, então eu posso falar que o produto PV vai ser sempre constante, né? Vocês podem ver que a matemática está dizendo isso para a gente. Ó. O produto PV, ele é igual a isso daqui. Mas isso daqui é constante o tempo todo. Então, PV vai ser constante o tempo todo. Por isso que se eu tiver estados ó, A, B e C com temperatura constante, eu posso falar que o PA vezes VA vai ser igual ao PB vezes o PB, vai ser igual ao PC vezes o VC. Ok? E o gráfico é esse daqui, ó. O gráfico P por V. Quando a transformação é isotérmica, vai ser um pouco mais... Isotérmica e adiabática vai ser um pouco mais difícil da gente analisar assim no gráfico. Mas vocês vão se acostumando, ó.
O gráfico P por V, eu teria que ter só, alguma curva aqui que fizesse uma relação entre P e V, certo? Só que eu tenho outras curvas aqui que são as nossas isotermas, né, que tem infinitas dela, né? Para cada temperatura tem uma isoterma diferente, beleza? E essas isotermas são curvas aí que parecem uma hipérbole, né? Parece ter uma forma hiperbólica, você pode falar que também tem uma forma parabólica, beleza? E, bom, todo ponto ao longo dessas curvas vai ter a mesma temperatura, né? Vocês podem ver que a primeira curva aqui de cima, eu coloquei o nome dela como curva T1. Quer dizer que em todo ponto dessa curva, a temperatura vai ser T1. Se eu pegar aqui a outra curva, tem uma temperatura T2. Eu poderia ter uma outra curva aqui, ó, com uma temperatura T3 e uma outra aqui, certo? E uma coisa também que é interessante de vocês saberem é que quanto mais próximo do zero for essa curva, menor é a temperatura, certo? E quanto mais longe ali da nossa origem, então essa temperatura tende a ser maior. Beleza? Aí olha só a transformação que a gente está tendo. Ó. Sai do ponto A, aí vem aqui, ó, em cima da curva, né? Vem aqui em cima da curva e vai para o ponto B. Então a transformação, aqui, ó, transformação de A para B é uma transformação isotérmica. Ok? Então tá aí. A gente vai usar a lei de Clapeyron, encontrar as coisas que são constantes e começar a fazer conta. Ok? Agora o nome, né? Porque, assim, eu não gosto de ter que ficar decorando isso, pessoal. Mas, infelizmente, já teve questão na FUVEST, eu acho, que perguntava assim, a lei que faz isso, isso e isso, é a lei de quem? Aí vocês têm que saber o nome do cara que deu o nome para aquela lei, né? Infelizmente. Infelizmente. É um saco, mas infelizmente tem que fazer isso. Então, quando a temperatura for constante, a gente vai ter transformação isotérmica. Que em termos de contas, é só a gente usar a lei de Clapeyron que a gente consegue se virar. Mas, se vocês quiserem, e tem que fazer esse esforcinho, tem que decorar o nome do cara que deu essa lei aí, que é o Boyle. Então, essa lei de Boyle é quando a temperatura é constante. Okay? Então, o produto P por V vai ser constante. Beleza? Já que a gente vai fazer exercício para testar isso daí. Deixa eu ver se vocês falaram uma coisa. Ó, o Guilherme falou. Por você, nunca rezei tanto. É o mnemônico, né? Olha aí. Fica a dica, pessoal. Ó. O mnemônico, ó. PV igual a NRT. Por você, nunca rezei tanto. É bom, bom. Samuel Moura falou. É só lembrar de Brooklyn Nine-Nine. É um seriado, né? Já assisti uns pedaços. Eu não lembro. Leite fervendo. Leite fervendo. Tá aí, tem uns mnemônicos. Vocês aproveitam aí, tá? Quem estiver assistindo o vídeo também, aproveita aí. Não vai dar para vocês ver o chat, mas eu tô falando aqui, não. Por você, nunca rezei tanto. Deixa eu botar aqui, ó. Quem tiver aí no YouTube, vê, ó. Por você, nunca rezei tanto. O cara falou, o Samuel falou que lembra de Brooklyn Nine-Nine. Não sei como, mas eu tô confiando nele. E o Guilherme falou leite fervendo. Leite. Entendi, leite fervendo. Interessante. Olha lá, a Natália falou que Brooklyn Nine-Nine também é uma boa. Isso daqui não é brincadeira não, tá? A gente não tá zoando, a gente tá estudando mesmo. O mnemônico é importante. O nome dele parece a pronúncia de fervendo em inglês. O nome do cara é Boyle. Lei de fervendo. Já é pra lei do Boyle, então. Então, beleza, ó. Por você nunca rezei tanto, PV igual a NRT. Brooklyn Nine-Nine, eu não sei se o Samuel estava falando de PV igual a NRT ou se era da lei de Boyle, mas o Guilherme Tadeu falou lei de fervendo porque é por causa do Boyle, né? Que tem o mesmo sonido aí de ferver, né, em inglês. Show! Show, show! Vamos partir para a próxima, então. Agora, quando a gente tem nossa pressão constante. Então, olha só, vamos partir aqui do nosso lei de Clapeyron. Então, eu tenho uma determinada quantidade de gás, essa informação é importante, tá? Ó. Uma certa quantidade de gás. Por que é importante? Porque, nesse caso, o nosso número de mols de gás é constante, tá? Então, isso daí é importante. Nem sempre o número de mols de gás vai ser constante. Inclusive, tem questão que a gente vai fazer aí que a questão se baseia, na verdade, na variação do número de mols.
Então tá, considerando que uma certa quantidade de gás ali é constante, né? E que a gente está passando por uma transformação isobárica. Então, o que você vai fazer é pegar todo mundo que é constante e jogar para um lado da equação. Então, como é isobárica, então eu tenho que o P é constante, o N é constante e o R é constante, né? Então, eu vou passar o P para o lado direito e o T eu vou passar para o lado esquerdo. Aí eu vou chegar nisso aqui, ó. V por T é igual a NR sobre P. Mas NR é constante. Ok? CT é de constante, né? Então, a gente vai ter essa relação aqui, ó. A divisão, né, de volume por temperatura vai ser sempre constante nesse caso, certo? Então, olha só. No gráfico, né, no gráfico P por V, fica com essa cara, ó. Eu saio de um estado A e vou para o B, ó. Agora eu vou na horizontal, né? Porque se eu for na horizontal, eu tenho uma pressão constante, né? Porque a pressão é o eixo vertical. Então, uma reta horizontal tem uma mesma pressão para todo o volume V. Ok? Então, olha só. Eu tenho aqui minha pressão PA, né? Mas ela também é PB, né? A PA é igual a PB. Então, se eu fizer esse caminho de A para B, então eu estou fazendo uma transformação isobárica. Beleza? Vocês podem ver que a temperatura muda, né? Ó, eu saio de uma isoterma e vou para outra. Então, a temperatura realmente muda. E o volume também muda. Ó. Eu saio de um volume VA e vou para um volume VB. Beleza? Então, a única coisa realmente que mantém constante é a pressão. E eu dei até um outro exemplo aqui, ó. Um ponto C e um ponto D. Se eu sair, por exemplo, do ponto D e vir para o C, eu estou realizando também uma transformação isobárica, né? Onde a minha pressão é constante igual a PC. Nesse caso, vai ser o mesmo valor que PD, né? Já que é constante. Ok? Então, eu posso falar, por exemplo, aqui, ó, que nos dois estados A e B, eu tenho essa relação válida. VA sobre TA igual a VB sobre TB. E nos casos C e D, eu tenho essa relação válida. VC sobre TC igual a VD sobre TD. Ok? E o nome do cara, né? Tem aquele nome do cara, né? O nome do cara é Charles. Então, é a lei de Charles. Né? Quando a pressão é constante, a gente vai ter V sobre T constante e a gente vai ter a lei do Charles. Ok? Alguém tem mais algum mnemônico para a lei do Charles? Acho que não, né? Se tiver, vai falando aí. Vamos então para a próxima. Agora a gente vai ver sobre volume constante. Bom, agora volume constante. Uma coisa chata da transformação de volume constante é que ela tem 3 nomes aí possíveis que pode cair no seu enunciado. Então você tem que saber, né? Os 3 nomes. 2 deles são fáceis de você entender: isométrica e isovolumétrica. Né? Isovolumétrica, volume constante. Isométrica não é tão fácil assim descobrir que é volume constante, mas aí você vai fazer uma eliminação, né? Que eu sei que isobárica é pressão constante, isotérmica é temperatura constante, então isométrica vai ser volume constante. E o outro nomezinho aqui é isocórica. Né? Isocórica também é a transformação de volume constante. Beleza? A mesma coisa que a gente fez na isobárica, a gente vai fazer na isocórica, olha só. Ou isométrica ou isovolumétrica. Então eu tenho aqui minha lei de Clapeyron, tá? Lei de Clapeyron. O que é constante aqui? O volume é constante, o número de mols é constante e a constante dos gases é constante também, né? Então eu vou passar o V dividindo para o lado direito, o T dividindo no lado esquerdo. Aí eu vou ter essa relação aqui. P sobre T é igual a NR sobre V. E NR sobre V é constante. Beleza? Então, em uma transformação isométrica, a divisão P por T é constante o tempo todo. Falou? Olha só aqui o exemplo do gráfico. Ó. Como na isobárica a gente tinha retas horizontais, né? Agora na isométrica a gente vai ter retas verticais, porque as retas verticais no diagrama, no gráfico P por V, ela significa que a gente tem um volume constante, né? Então olha só, eu tenho aqui o ponto A, ponto B. Eu poderia, por exemplo, sair do ponto A e ir em direção ao ponto B, certo? Então eu teria uma transformação de A para B. Essa transformação é isométrica. Né? Isométrica porque é uma reta que é uma transição na vertical no gráfico, né? E por isso o meu volume VA vai ser constante. Inclusive é igual a VB. Né? E eu posso fazer também, por exemplo, sair do ponto D e vem para o ponto C. Né? Aí eu teria uma transformação D para C. Pode ser C para D também, tá? Vocês que sabem. Bom, essa transformação também é uma transformação isométrica. Né? Onde tem o volume VC aqui constante o tempo todo ao longo dessa transformação. E ele também vai ser o VD, né?
Beleza? O nome do cara? Gay-Lussac. Eu acho que eram 2 caras, na real. Então, essa é a lei de Gay-Lussac. Beleza? P sobre T igual a constante o tempo todo. Ok? Vamos ver. Olha lá, falaram mais coisa aqui, ó. O nome do personagem de Brooklyn Nine-Nine é Charles Boyle. Separa os nomes, já tem 2 leis. Você não tem 2 leis, você tem 2 nomes, né? Aí, complicado é associar, né? Tipo, o Charles é qual? O Boyle é qual? Porque decorar o nome dos caras não é muito difícil, não. Mas, e inclusive o nome deles aparece aí, principalmente o Gay-Lussac aparece em outros lugares da física. Mas aí associar o nome a determinada lei vai ser um pouco mais complicado. Mas é isso, né? Tem que ser. Faz um post-it decoreba, prega na parede do boxe do seu banheiro, embaixo do chuveiro, na frente da privada, né? Lugares estratégicos, né? Isso aí é estratégico. Muito bom. Agora a última transformação, adiabática. Aí ela é meio estranha, né? A adiabática, eu não tenho pressão, nem volume, nem temperatura constante, certo? O que vai ser constante na adiabática é o calor trocado, certo? O calor trocado na adiabática ele é constante igual a 0. Ou seja, o meu gás, ele sofre uma transformação, pode ser uma expansão, pode ser uma compressão, mas a temperatura dele não muda. Quer dizer, a temperatura muda sim, desculpa. A quantidade de calor que ele troca com o ambiente é 0, tá? Ou aproximadamente 0. Beleza? Então, é isso a transformação adiabática. Ela tem uma carinha um pouco estranha, olha só. Aqui no meu gráfico, eu tenho aqui, né, o gráfico P por V, e tem 2 isotermas. A adiabática, né, o processo de transformação adiabática, ele meio que sai de uma isoterma e vai para outra. Olha só, de A para B, eu tenho essa transformação adiabática. Aqui, ó. Essa transformação aqui é uma transformação adiabática. Então, eu estou saindo de A indo para B. Aí vocês podem ver que eu estou aumentando o volume, né? Então, é uma expansão. Ó, eu estou saindo aqui de um volume VA menor que VB, certo? É uma expansão. Eu estou baixando a minha temperatura, né? Porque eu saí de uma isoterma mais afastada e estou vindo para uma mais próxima da origem. Vocês estão vendo? Ó? Dá para ver que a T1 ela está mais próxima da origem que a T2, né? Então, nessa transformação A por B, eu aumentei o volume, eu vou colocar aqui, ó. Transformação A por B. O volume aumenta, né? Ou seja, a variação do volume é 0. A variação da temperatura, ela é menor que 0, né? Ou seja, a temperatura diminui. Beleza? E a pressão também diminui. A pressão é menor que 0, né? Porque, ó, saiu de uma pressão A bem alta e foi para uma pressão B mais baixa. Beleza? Então, tá aqui, ó, transformação de A para B, eu tenho essas relações aí que eu posso me encontrar, né, essas informações. Agora, olha só a transformação de D para C. De D para C, eu estou saindo de uma isoterma mais friazinha, né, e estou indo para uma mais quente, né? E o que acontece com o meu volume? O volume, ele baixa. Ó, aqui eu tinha um volume D, né, D, que é maior que o volume C. Então, meu volume, nesse tipo de transformação, onde eu vou para uma temperatura mais quente, eu vou ter que a variação do volume é negativa, o volume baixa. A variação da temperatura, como eu disse, é positiva. E a variação da minha pressão também vai ser positiva. Okay? Dá para ver, né? E a pressão aqui, ó, do estado C, ela é maior que a pressão do estado D. Beleza? A transformação adiabática, embora ela seja um pouco mais chatinha de mexer, ela é muito importante na nossa vida. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma transformação adiabática. Quer ver? Só um minutinho, já volto. Voltei. Peraí. Voltei. Bom, olha a transformação adiabática acontecendo, olha só. Eu tenho aqui um Rexona paga nós. Olha aí. Aqui dentro do vidrinho do Rexona, vocês sabem que tem muita pressão, né? Tanto é que
que quando você estoura o vidrinho de Rexona, sai, né? Sai um montão de ar, assim, porque aqui dentro tem um monte de ar comprimido. A pressão dentro desse vidrinho é muito maior do que a pressão atmosférica. Então, quando você abre uma parede aqui do Rexona, então esse gás ele tende a expandir, né? Que a pressão aqui dentro é muito maior. Ok? E essa expansão, ela acontece muito rápida, né? É uma expansão muito rápida. Eu aperto aqui, ó. Muito rápido. Eu abri, ele já teve a oportunidade de vai lá e expandiu, bem rápido. Por ser tão rápido, olha só, por ser tão rápido, acaba que o meu gás aqui dentro não consegue trocar calor com o ambiente. Ele não tem tempo suficiente para trocar calor durante essa expansão, certo? Aí, por não haver tempo suficiente para trocar calor durante essa expansão, a gente considera que é uma transformação adiabática, sem troca de calor, ok? E o que acontece, ó? Quando eu apertei aqui, o volume aumentou, né? Porque aqui eu tinha um pouco de gás com um volume pequenininho, aí o volume aumentou, beleza? Se o volume aumentou, a pressão do gás baixou. E realmente baixou, né? Porque aqui dentro eu tinha uma pressão bem alta e ele saiu para a atmosfera, né? E a atmosfera tem pressão menor do que aqui dentro. Então a pressão baixou, certo? Então olha só, o volume aumentou e a pressão baixou. E a temperatura? A temperatura também diminui, né? Tem que diminuir, porque é uma transformação adiabática e é uma expansão adiabática, beleza? E como que eu sei que ela diminui, né? Aí é só você pegar, né, o Rexona e fazer assim, ó, que você vai sentir que fica geladinho, né? Fica bem gelado. Vai ficar cara. Se você não tomar cuidado. Tá caro? Olha só, experimento de física online, hein? Quem diria? Quem diria? Ai, orgulho. Vamos lá. Bom, depois de ter visto tudo isso daí sobre a transformação adiabática, né? São coisas muito importantes que a gente viu. Tem uma leizinha, né? Que a gente pode usar na transformação adiabática. Bom, primeiramente, como eu falei para vocês, nem pressão, nem volume, nem temperatura são constantes. Mas você ainda pode usar a lei de Clapeyron se o enunciado der dados suficientes. Ok? A lei de Clapeyron ela vale para qualquer transformação, tá? Agora, se o enunciado não der dado suficiente, eles podem dar para vocês essa leizinha aqui, ó, que é a lei de Poisson, a lei do peixe. Quem não sabe, Poisson é peixe em francês. Muito bem. Então, essa lei aí é a lei de Poisson. Não precisa se importar em decorar essa lei, tá? A menos que você vai prestar vestibulares militares, que eu acho que não vai ser o caso de vocês. Então, não precisa se preocupar em decorar, porque se caso for necessário usar, o enunciado vai dar um note a dot ali, que nem a FUVEST gosta de fazer. Então, ele vai falar assim, então tem essa lei aqui, que é a lei de Poisson, né? Então, usa ela. Falou? E aí você usa. Beleza? Ela serve para quando a gente tem transformações adiabáticas. Então, seria P vezes volume, e o volume é elevado ao número gama, que é o coeficiente de Poisson. Certo? Esse número gama, ele é igual à capacidade não, é igual ao calor específico do gás à pressão constante, dividido pelo calor específico do gás ao volume constante. Calor específico a gente já sabe o que é, né? A gente já viu na nossa última aula. Calor específico, vocês voltam lá e dão uma olhada no que é calor específico. Mas para gases, a gente tem uma diferença no calor específico, né? Porque o gás ele não é um líquido, um sólido que tem ali propriedades muito estáveis, né? O gás não, o gás ele é bem instável, ele pode aumentar sua temperatura facilmente, pode diminuir facilmente, ele pode aumentar de densidade, diminuir de densidade muito rapidamente. Então a gente tem um calor específico muito variado, né? Porque toda a estrutura macro, né, daquela sua massa de gás, ela se altera. Então o calor específico vai sofrer grandes alterações. Por isso que a gente tem aí um calor específico para cada gás, né? Tem um calor específico a pressão constante, certo? E tem um calor específico a volume constante. Ok? Então, esse é o coeficiente de Poisson. Já a gente vai ver mais sobre calor específico a pressão constante e a volume constante, tá? Mas, bom, como eu disse para vocês, não precisa decorar esse trem aqui. Falou? Tudo certo? Deixa eu verificar aqui. Ninguém falou mais nada? Acho que tudo certo. Vamos continuar aqui. Próxima parte. A lei de Dalton. A lei de Dalton, ela diz o seguinte. Será que é a lei de Dalton mesmo? Eu não sei se esse nome está correto. Deixa eu verificar aqui. Não, eu acho que é a lei de Dalton mesmo. Se for lei de Dalton, é a lei de Newton. Depois eu corrijo e mando para vocês. Tá? Mas essa lei, eu não preciso lembrar do nome dela não, tá?
Essa daí eu tenho certeza que não precisa lembrar. Mas o que ela diz? Ela diz o seguinte, se você tem um sistema, né? Eu tenho uma bexiga, vai ter uma bexiga. Nessa bexiga, eu soprei ar dentro dela. Né? Eu enchi ela com ar. Soprei lá. Vocês concordam que dentro da bexiga vai ter vários tipos de gases, né? Porque o próprio ar é composto por nitrogênio, por oxigênio, tem argônio no ar e tem alguns outros gases, tem CO2, né? Principalmente quando você soprar, vai ter bastante CO2, né? Porque você fez ali as suas trocas gasosas, né? Então você vai mandando CO2 para fora. Então vai ter vários tipos de gases. E é lógico que vai ter uma pressão, né, naquela bexiga, uma pressão total daquela mistura de gases. Bom, a lei de Dalton, ela diz que essa pressão total, ela é igual à pressão de cada gás separadamente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui minha bexiga, né, tá amarrada aqui, parece uma coxa, né, tipo, né, desenho animado. Vou fazer melhor isso aqui. Uma bexiga aqui, ainda parece uma coxa, né? Acho que parece ainda, mas deixa lá. Bom, eu tenho uma bexiga, aí eu tenho aqui, ó, umas moléculas de gases, um tipo de gás aqui, né? Eu tenho, sei lá, outro tipo de gás aqui, vermelhinho. Eu tenho outro tipo de gás aqui, verde. O verde aqui é um pouco mais, ó. Um pouco mais. Então, eu tenho gás verde, vermelho e azul. Eu tenho uma pressão, né, dentro dessa bexiga. Tem uma pressão aqui dentro, que é uma pressão P. Ok? Bom, eu tenho uma condição de temperatura e volume também da bexiga, né? O volume da bexiga, eu vou falar que é um V, e a temperatura, ela está na temperatura T. Ok? Então, eu posso falar que a pressão dentro dessa bexiga vai ser igual à pressão vermelha, né? A pressão do gás vermelho, mais a pressão do gás azul, mais a pressão do gás verde. Ok? Eu posso falar que é a soma da pressão deles separadas, né? Aí essas pressões, elas vão ser a pressão daquela massa de gás, né? Nessas condições aqui, ó, nesse volume, nessa temperatura, tá? É o mesmo volume que se usa, não vai ser um volume separado. Por exemplo, a gente poderia pensar, eu tenho aqui minha bexiga, né? Então, por exemplo, a pressão do vermelho seria, sei lá, eu teria um volume do vermelho, né? Aí eu teria aqui a pressão do vermelho. Mas não. Você calcula a pressão do vermelho considerando sempre o volume total. Tá? É sempre o volume total e a temperatura total. Beleza? É isso que a gente tem que separar aí para não causar confusão. A gente vai fazer questão sobre isso, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ok? E tem o trabalho de um gás, né? Por enquanto, a gente vai ver isso daqui, já que a gente vai ver o trabalho de novo. Mas o trabalho de um gás é a mesma coisa que o trabalho de uma força, tá? Vocês podem ver que, por exemplo, o trabalho de uma força, a gente viu na aula retrasada, que seria a força, né? Vezes o deslocamento, que eu vou colocar ΔX. Só que a pressão, a gente sabe que é força sobre área. A gente não viu muito sobre isso, tá? Mas a pressão é força dividido por área, tá? Newtons por metro quadrado, né? Força por unidade de área. Então, eu posso pegar e fazer o seguinte, eu posso escrever essa força como pressão vezes área, né? Eu pego esse A e passo multiplicando ali. Então, meu trabalho, ele vai passar a ser pressão vezes a área vezes o meu ΔX. Só que a área vezes o ΔX vai ter dimensão de volume. Vai ter dimensão de volume, né? Então, a pressão acaba sendo pressão vezes o volume. Quer dizer, o trabalho acaba sendo pressão vezes o volume. Tudo bem? E isso, é claro, é válido para quando a gente tem a pressão constante. Tá? Se você tiver a pressão constante, então você pode calcular o trabalho como pressão vezes a variação do volume. Mas se a pressão não for constante, você não pode usar essa formulinha. Tá? Então, olha só, essa formulinha é válida em transformações isobáricas, tá? Onde a gente tem pressão constante. Se não for isobárica, a gente vai ter que usar outros métodos para poder encontrar o trabalho. Tudo bem? Então, tá bom. Uma coisa aqui que não é muito difícil de identificar, ó, é que quando o gás estiver se expandindo, né, ou seja, o ΔV for maior que zero, então meu trabalho é positivo. Okay? Isso quer dizer que o meu gás está realizando força no sistema, né? Ele está empurrando o sistema para fora. Né? O gás se expande, ele empurra as coisas que estão ao redor dele para
para distante, né? Para mais distante. Então, eu estou realizando um trabalho positivo, certo? Quando o gás comprime, né? Quando a variação do volume dele é menor que zero, então o gás está sendo empurrado, certo? O gás está sendo comprimido pelo sistema. Então, ele vai realizar um trabalho negativo ali, certo? Está sofrendo um trabalho. Ok? Se isso faz sentido. Tá? Quando ele se expande, ele pega e empurra, sai para lá. Então, é o gás que está fazendo um trabalho, certo? Quando ele está se comprimindo, aí é o sistema que está empurrando ele. Então, ele está recebendo um trabalho. Né? Por isso que quando o gás se expande, o trabalho é positivo. Quando ele se comprime, o trabalho é negativo. Falou? Deixa eu ver aqui. É Dalton mesmo. Valeu, Guilherme. Valeu por pesquisar aí. É a lei de Dalton mesmo, ó. Não é Newton. Lei de Newton, outros 500, né? A gente já viu sobre ela, inclusive. Vamos lá. Agora vamos fazer uns exercícios aqui para treinar essas coisas que a gente viu. Bastante coisa, né? Beber uma água aqui. Vamos lá, ó. 10 litros de um gás perfeito encontram-se... detalhe. Tá? Gás perfeito. Por que o enunciado diz gás perfeito? Porque a lei de Clapeyron, pessoal, né? A lei de Clapeyron, PV igual a nRT, ela funciona só para gás perfeito. O que seria um gás perfeito? Um gás perfeito, vocês vão ver um pouco melhor sobre isso em química. É um gás onde a gente desconsidera as interações intermoleculares entre as moléculas desse gás. Então, vocês sabem, né, que tem algumas interações intermoleculares, como ligação de hidrogênio, dipolo induzido, né? Tem dipolo instantâneo, é a mesma coisa, eu acho, né? Dipolo induzido, dipolo instantâneo é a mesma coisa. Tem o dipolo-dipolo, né, que é quando você tem uma molécula com uma polaridade fixa, né? Então, tem várias interações intermoleculares. E a gente sabe que cada tipo de molécula, né, cada tipo de composto, de substância, vai ter uma intensidade diferente em cada uma das interações intermoleculares. Então, assim, falando na realidade, eu poderia ter uma mesma quantidade de um gás, por exemplo, poderia ter uma mesma quantidade de oxigênio e uma mesma quantidade de nitrogênio. Só que as transformações, se eu fizer a mesma transformação com o oxigênio e com o nitrogênio, eu não vou chegar no mesmo estado. Não vou chegar. Por quê? Porque o oxigênio, vocês podem lembrar que o oxigênio ele tem uma geometria angular, né? Quer dizer, o oxigênio não. Isso daí é outra coisa, se eu usar. Mas, enfim, o oxigênio, ele é o O2, né? E eu tenho aqui, ó, eu tenho pares de elétrons livres nesse oxigênio. O, aí é dupla O, né? Eu tenho 2 pares de elétrons livres aqui em cada oxigênio, certo? Além de eu ter esses elétrons livres, eu tenho uma massa molar maior que o nitrogênio, né? Que é o N2. Que vai ser, tipo, aqui. Eu tenho, acho que, 3 pontinhos aqui, eu não lembro direito. Aí tem um par de elétrons livres aqui, um par de elétrons livres aqui. Enfim, a interação entre moleculares deles é diferente. Por exemplo, o oxigênio a gente sabe que tem uma massa molar maior do que o N2, né? Então, as forças de dipolo induzido entre as moléculas de oxigênio vão ser maiores que as de nitrogênio. Então, por exemplo, se eu realizar uma mesma transformação gasosa entre os dois, por exemplo, expansão, eu quero fazer uma expansão no nitrogênio e quero fazer uma expansão no oxigênio. Então, eu aumentei a mesma temperatura no nitrogênio que eu aumentei para o oxigênio. Só que, muito provavelmente, o volume do oxigênio vai ser menor que o volume do nitrogênio no final. Porque o oxigênio ele tem forças intermoleculares maiores, então ele vai querer estar mais próximo. Certo? Então, é só para mostrar para vocês que a diferença entre um gás perfeito e um gás real. No gás perfeito, a gente desconsidera todas as interações intermoleculares. Tá bom? Mas bem, os enunciados vão sempre falar gás perfeito, porque essa lei de Clapeyron só vale para gás perfeito. Quando a gente vai trabalhar com gases reais, aí a gente vai ter que usar uma outra lei, que é uma lei um pouco mais... Ela tem a cara parecida com a de Clapeyron, mas tem alguns fatores de correção, que depende da substância. Mas vocês não vão chegar a ver isso não, tá? Isso daí é só para vestibular militar mesmo. É só para vocês entenderem o que o enunciado está querendo falar com gás perfeito, tá? Então, é só uma questão de rigor. Vamos continuar aqui o exercício. 10 litros de um gás perfeito encontram-se sob pressão de 6 atm e a temperatura de 50 graus Celsius. Ao sofrer uma expansão isotérmica,
seu volume passa para 15 litros. Calcule a nova pressão. Tá. Aí vocês vão pensar, expansão isotérmica. Essa é a lei de Boyle. E a lei de Boyle diz o quê? Diz que P vezes V é igual a constante. Vamos fazer isso, né? Pode fazer isso, mas eu não quero que vocês façam, não. Eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Gás, né? Estou mexendo com gás, exercício de gás, então beleza. PV igual a NRT. Primeiro passo. Aí vocês vão olhar no enunciado, ó. Ao sofrer uma expansão isotérmica. Que interessante, isotérmica. Então, temperatura é constante. 10 litros de um gás perfeito. Ó, é um único gás. Ó. Ele não vai aumentar a quantidade de gás, diminuir a quantidade de gás. É um gás que você está trabalhando. Então, número de mols constante também. E o meu R é tudo constante. Então beleza. Então, PV é constante o tempo todo. Então, ok. Então, vou pegar o primeiro estado. Estado 1. Estado 1. O estado 1 eu tenho 10 litros e eu tenho 6 atm. E eu tenho 50 graus Celsius, né? Que a gente tem que transformar em Kelvin, né? 50 graus Celsius tem que transformar em Kelvin, porque a gente sempre trabalha com a temperatura absoluta quando a gente vai usar PV igual a NRT. Em Kelvin, é só somar 273, tá? Aula de termometria, aula passada. Então, eu vou ter aqui quanto? Acho que 323. 323 kelvins. Beleza, estado 2. Estado 2, eu tenho aqui o volume 15 litros, né? 15 litros. A pressão eu não sei. Eu preciso descobrir a pressão. E a temperatura é constante, né? Então ela continua a mesma. Então eu posso falar que a pressão 1 vezes o volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Aí eu vou ter então que 10 litros vezes 6 atm vai ser igual a 15 litros vezes um P2. Né? Ó, vai embora litro e vai embora litro. Passa o 15 dividindo lá. Então, vou ter P2 igual a 10 vezes 6 dividido por 15 vezes o ATM, né? Que é a minha unidade. O 10 eu posso escrever como 2 vezes 5, o 6 como 2 vezes 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 3. Quer dizer, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 dividido por 15. Isso em ATM. Né? Porque, ó, isso aqui é 6 e isso aqui é 10. Então, eu só fatorei os números. Fatorei por quê? Porque vai aparecer um 15 aqui, ó. Então, eu cancelo por debaixo. Então, vai sobrar 4 ATM. Show de bola? Resolvido, né? Vocês podem decorar tranquilo, tá? Decora a lei do Boyle lá e vai fazer exercício. Mas, é aquele negócio, né? Escuta o prof aqui, né? Escuta papai, que vai dar certo. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo exercício. Ó, um recipiente hermeticamente fechado contém 20 litros. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não. Então, o recipiente hermeticamente fechado. Hermeticamente fechado está dizendo que ele não vai trocar calor com o ambiente, tá? Ele está ali isoladinho. Então, hermeticamente fechado contém 20 litros de um gás perfeito a 50 graus Celsius sob pressão de 1 atm. Então, eu vou ter aqui, ó, estado 1. Eu vou ter volume de 20 litros, tem pressão de 1 atm e tenho temperatura de 323 kelvins, né? Que é 50 graus Celsius. Mantendo-se o volume constante, ó, volume constante. O gás é aquecido até uma temperatura T e pressão de 4 atm. Então, estado 2, eu vou ter volume constante, então é 20 litros mesmo, pressão de 4 atm e a temperatura nova T. Ele quer que a gente calcule o novo T. Ok? Então, a gente pode lembrar da lei do K, né? Esse daqui é o Charles, né? O Charles, lei do Charles. Ele fala que a temperatura, a pressão é constante. Não, o volume é constante. Não, então não é do Charles, né? É a lei do Gay-Lussac. Gay-Lussac. A lei do Gay-Lussac diz que o volume é constante. Beleza? Se o volume é constante, então a gente vai ter que pressão sobre temperatura é constante. Mas se a gente quiser não lembrar da lei do K, a gente lembrar do PV com NRT. Então a gente sabe que o volume é constante, o número de mols é constante e o R é constante. Então a gente vai ter P sobre T igual a NR
sobre V, que é constante. Logo, a gente pode igualar ali essa razão P por T nos dois estados, né? Então, P1 por T1 é igual a P2 por T2. Daqui eu vou ter o P1 é 1 atm, o T2 é o T1, né? O T1 é 323 kelvins, o T2, né? O P2 é 4 atm e o T2 é o que a gente precisa, né? Precisa encontrar. Se a gente fizer as continhas aqui, a gente vai ver que o T2 vai ser igual a 4 vezes 323 kelvins, que vai dar um número grandinho, né? Vai dar quanto? 1.200, 4 vezes 300 dá 1.200, né? 4 vezes 20 dá 80, então eu tenho 1.280. Mas 4 vezes 3 dá 12, então eu vou ter 1.280 mais 12. Então vai ser 1.292 kelvins. Beleza? Show, né? Show. Dá para decorar a lei do cara. Decora a lei do cara. Mas vocês viram que até eu confundi, né? Agora, né? Pensei que era do Charles, mas não. Do Charles é pressão constante, né? Eu estou enganado ou estou falando certo? A do Charles é pressão constante. A do Gay-Lussac que é volume constante. É isso, né? É isso. Mas eu indico para vocês que usem aqui a lei de Clapeyron. Né? Porque vai ter exercício que não vai adiantar decorar a lei dos caras ali. Vamos continuar para o próximo. Olha aí, ó. Tem-se 5 mols de moléculas de um gás ideal a 27 graus Celsius e sob pressão de 5 atm. Determine o volume ocupado por esse gás. Então, a gente vai usar simplesmente o PV igual a nRT. Eu quero o volume, ó. Então eu isolo o volume. Então, volume é igual a nRT sobre P. Quantos mols de gás? 5 mol. Qual que é o nosso R? Bom, se a gente está trabalhando com mol, com atm e com graus Celsius, que a gente pode converter para Kelvin, né? Ó, 27 graus Celsius é 300 kelvins. Só somar 273. Então eu vou usar essa constante dos gases que ele já deu, né? Mas pode ser que ele não dê. Aí você precisa saber qual usar. Então vai ser 0,082 atm litro por mol vezes Kelvin. Vezes a temperatura, né, que é 300 Kelvin, dividido pela pressão. Então, vezes 1 sobre a pressão, e é 5 atm. Aí, olha só, ó, mol vai embora com mol ali embaixo. Kelvin vai embora com Kelvin. atm vai embora com atm, e sobra o litro, que é o que a gente quer, né? Então, o volume vai ser igual a 5 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 5. Né? Então, aqui, ó, 5 vai embora com 5. Isso vai dar em litros, né? 300 vezes 82 dá 24,8, né? 24,6. 24,6 litros. Show de bola? Show de bola ou não show de bola? Um verdadeiro matemático, olha só. Realmente, matemática é uma coisa muito legal que nos ajuda bastante, principalmente em química. Em química a gente mexe com muito número, né? Chato. Estequiometria e tal. Vamos lá para o próximo. Esse aqui é legal, hein? Quer dizer, é uma figura aí, deve ser legal. Ó, seja um balão A que tem o quádruplo da capacidade do balão B. Então, o balão A tem o quádruplo da capacidade do balão B. Então, a gente pode falar que o volume do balão A é 4 vezes o volume do balão B. Ok? Faz sentido, né? Traduzindo o enunciado. Continuando. Ambos os balões contêm o mesmo gás à mesma temperatura. Então, eu tenho o mesmo gás à mesma temperatura. Então, a temperatura aqui, ó, é um T, que é a mesma temperatura que aqui, tá? O mesmo T. A pressão do balão A é 2 atm. Pressão A é igual a 2 atm. E no balão B é 8 atm. Pressão B é igual a 8 atm. Calcule a pressão do gás após a abertura da torneira, de forma a não variar a temperatura. Então, a temperatura não varia. Como que a gente pode fazer esse exercício? A gente vai usar, de fato, né, a lei de Clapeyron. PV igual a nRT. Vamos escrever uma lei de Clapeyron para cada gás ali, tá? Para cada balão.
Ó, a gente vai ter PA vezes VA igual a NA, né, que é o número de mols no balão A, vezes o R vezes o T. Eu poderia colocar TA, mas o T é o mesmo para os dois, então vou só colocar T. E para o B eu vou ter PB vezes VB igual a NB vezes E vezes T. Ok? E depois que eu abrir a torneira, esses dois sistemas isolados eles vão se unir e vão virar um único sistema. Eu vou chamar de sistema final. Então eu vou ter aqui, ó, um P final vezes um volume final é igual a um N final vezes R vezes o T, que tem que ser o mesmo, né? Ele falou que tem que ser o mesmo. Ó. Calcule a pressão do gás após a abertura da torneira de forma a não variar a temperatura. Então, a temperatura é a mesma no balão A, no balão B, e também é a mesma depois que eu abrir a torneira. Falou? Agora, olha só informações importantes. Ó. Qual que é o número de mols final? Eu tenho o mesmo gás, não acontece nenhuma reação, então o número de mols de gás final vai ser o número de mols do gás A mais o número de mols do gás B. Ok? Qual que é o volume final? O volume final, ora, as câmaras aí, os balões, eles não alteram de volume. Então, o volume final vai ser o volume A mais o volume B. Só que o volume A é 4 o volume B. Então, eu posso falar que o volume final é 5 vezes o volume B. Olha que interessante, olha que legal, olha só. Agora, vamos substituir os dados aqui, ó, nessas três equações. Vamos usar as três mesmo. Ó. Pressão em A, 2 atm. Volume em A, 4 volume em B. Número de mol de A, está ali mesmo. O R é uma constante, né? Deixa ela ali, vezes o T. Pressão em B, 8. Volume em B, VB. Vai ser aqui o número de mol de B, vezes R, vezes T. E agora o final. Pressão final é o que eu quero encontrar, né? Eu quero a pressão final. Eu vou isolar a pressão final já, tá? Porque eu quero encontrar ela. Então, vai ser o número de mol final, que é Na mais NB, vezes R vezes T, dividido pelo volume final, que é 5VB. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar o Na aqui e o NB aqui e isolar os dois. Ó. Nessa equação de cima, eu vou colocar Na é igual a 2 vezes 4, 8, né? 8VB sobre RT. E nessa de baixo, eu vou colocar NB. Aí eu passo isso daqui dividindo, né? Eu vou ter 8VB sobre RT. Olha que legal. O Na e o NB são os mesmos, né? O número de mol de gás é o mesmo no balão A e no balão B. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui na minha expressão, né? Então, eu vou ter 8VB sobre RT mais 8VB sobre RT. Então, eu vou acabar tendo 16VB sobre RT. Então, beleza. Então, vou substituir aqui, ó. 16VB sobre RT. Né? Então, esse é o Na mais NB. Só que isso multiplica R, que multiplica T, e também é dividido por 5VB. Olha que bonito, ó. Tchá, tome, tome. Foi embora todo mundo. Sobrou 16 sobre 5 atm. Ok? Acabou. Essa é a minha pressão final. 16 sobre 5 atm. Que dá 2,4 atm. Legal? Então, olha só. Aqui não adianta você saber a lei dos caras. Que tanto a escola nossa, pelo menos a minha, falou para decorar. Né? Então, aqui não adianta. Você tem que saber usar a equação de Clapeyron. Certo? E saber equacionar as coisas. Então, aí você pode ver que nem usou nenhuma lei de Gay-Lussac, de Charles, de Boyle. A gente simplesmente usou o Clapeyron e chegou no resultado, 2,4 atm. Ok? Acho que ok, né? Show de bola. Vamos continuar então. Vamos lá. Tem mais um exercício. Esse exercício aqui, ó, eu vou deixar para depois. É o último dessa parte, porque a gente está precisando avançar um pouco. Tá? Olha aí. Agora vamos ver o que é energia interna. A energia interna de um gás, pessoal, é a energia que o gás tem ali armazenado nele, certo? Por isso que tem o nome de energia interna. Essa energia interna, ela é devido à velocidade das partículas de gás. Ela tem uma origem cinética, tá? É uma energia que vem da energia cinética do gás.
Só que não só a energia do gás assim, ó, indo para um lado e para o outro. A gente sabe que ele é uma bolinha que fica indo para um lado e para o outro, né? Mas não é só essa energia, mas também a energia de vibração das moléculas de gás. Por exemplo, se eu tiver um gás que é monoatômico, né, ou seja, tem um átomo só, seria, por exemplo, um gás hélio, né? Gás nobre tem um átomo, né? Então, realmente, eu vou considerar somente a energia cinética dele, né? Que é para ele ir para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para dentro e para fora. Né? Agora, se eu tiver, por exemplo, um oxigênio, além da energia cinética da molécula, eu tenho uma energia vibracional da ligação, que isso daqui, ó, a ligação é como se fosse uma mola. Então, elas ficam vibrando assim, ó, tipo, fica... Quanto mais quente, mais vibrando tá, certo? Então, isso daqui é uma energia cinética também armazenada dentro da nossa molécula. Falou? E como que a gente dá a energia interna? É dessa forma aqui, ó. A variação da energia interna, a gente pode escrever como N vezes o calor específico a volume constante vezes a variação de temperatura. Ok? Só que o calor específico a volume constante de um gás, a gente pode escrever como 3 meios da constante dos gases. 3 meios de R. Então, acaba que a variação da energia interna vai ser 3 meios de NR delta T. Ok? Uma coisa interessante que vocês podem notar é que a energia interna ela depende de duas coisas. Depende da quantidade de mols de gás que você tem e depende da temperatura dele. Ok? Então, se a temperatura não varia, se você está estudando uma determinada quantidade de gás e a temperatura não varia, então a variação da energia interna é zero. Ok? Isso daí é muito importante para resolver exercícios de ciclos termodinâmicos, que a gente vai ver já já. E além de ter o calor específico a volume constante, a gente viu que tem o calor específico a pressão constante, né? Esse já vai ser 5R sobre 2, tá? A volume constante, o calor específico é 3R sobre 2. A pressão é 5R sobre 2. Ok? Não são sempre esses valores, tá, pessoal? De 3 e 5, tá? Não são sempre esses valores. Mas a gente vai trabalhar com eles, tá? Porque nos nossos exercícios só vão existir gases que a gente vai considerar monoatômico, tá? Então, a gente vai trabalhar com esses valores aí. Depois, em algum momento, eu posso explicar para vocês um pouco mais sobre qual a diferença entre um gás monoatômico, diatômico, etc. Tá? Mas, por enquanto, aí, ó, vocês aprendam essa parte aí, de que o calor específico a volume constante é 3 meios de R. O calor a pressão constante é 5 meios de R. Tá? E o R é a nossa constante dos gases, vai ser sempre ela. Beleza? Primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, pessoal, nada mais é do que uma conservação de energia de novo. A gente já viu conservação de energia lá, quando a gente estava estudando trabalho, energia e potência. A gente viu conservação de energia na nossa aula passada, quando a gente estava estudando calorimetria. E agora a gente vai estudar conservação de energia de novo, aqui tratando de gases, transformações gasosas. Ok? Olha aí a primeira lei da termodinâmica. Ela diz que o calor trocado por um gás, ele é igual à variação da energia interna mais o trabalho realizado por esse gás. E faz sentido, né, pessoal? Pensa só. Eu sou um gás, tá? Eu recebi calor. O que pode acontecer comigo quando eu receber esse calor? Ou seja, eu recebi essa energia. Eu recebi essa energia, eu preciso fazer alguma coisa com ela, né? Eu posso guardar ela dentro de mim, então vai virar energia interna, ou eu posso fazer algum trabalho com ela, né? É duas coisas que eu posso fazer. Agora, se eu perdi energia, pode ser que eu tenha perdido energia interna, ou pode ser que eu tenha sofrido algum trabalho. Ok? Então faz todo sentido você ter o seu calor trocado igual a variação da energia interna somada com o trabalho. Ok? Primeira lei da termodinâmica. Muitíssimo importante. Tá? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Gases, o Guilherme falou, gases é bem tranquilo. Talvez porque o Ícaro já passou. Ícaro é professor de química, né? É isso? Show, show, show. Então, gases tranquilos. O Ícaro deve ter passado também a primeira lei da termodinâmica. Então, aqui em física, a gente vai um pouco mais além. Né? Essa parte até aqui, exatamente até essa lousa, vocês vão ver em química, ou já viram, né? Agora, nas próximas, aí vocês vão ver só em física. A gente vai trabalhar com rendimento e máquinas térmicas. Tá? Vamos para a próxima parte. A relação de Mayer, vocês devem ter visto também lá com o Ícaro, né? E ela fala que o nosso calor específico à pressão constante menos o calor específico a volume constante é igual à nossa constante dos gases. E é mesmo, né? Por quê? Porque o CP
é 5R sobre 2 e o CV é 3R sobre 2. Né? Fazendo essa conta, dá 2 sobre 2R igual a R. Ok? Então, essa é a redação de Maia. Agora, rendimento. Rendimento. A gente falou sobre rendimento lá em trabalho, energia e potência também. Mas eu não falei muito assim sobre o rendimento, porque o rendimento, pessoal, não é nada da física. Certo? É um conceito de engenharia isso, tá? É um conceito que serve para um monte de coisas. O rendimento é o quanto que rendeu, né? Então, por exemplo, eu fiz algum esforço, né? Fiz algum esforço. Você está estudando lá. Você está estudando 5 horas. Estudou 5 horas direto. Não façam isso, né? É muito perigoso estudar 5 horas direto. Espera aí. Nossa, voou água na minha sobrancelha. Bom, você está estudando 5 horas direto. Aí você termina de estudar e você fala assim, nossa, hoje rendeu, hein? Rendeu. Eu vou até para a boate agora. Né? Então, por que rendeu? Porque nessas 5 horas você produziu muito. Então, você despendeu um certo esforço nessas 5 horas, né? Mas só rendeu se esse esforço foi bem aproveitado. Né? Agora, por exemplo, você pode estar estudando 5 horas, mas você está ali muito confuso, você não sabe muito bem se está focado, entendeu? Às vezes você pega o celular e procrastina um pouquinho ali, né? Então, aí você teve um rendimento menor. Né? Isso quer dizer que do esforço que você fez, nem tanto o esforço foi aproveitado. Okay? Então, é essa noção de rendimento que a gente vai usar para qualquer coisa aí que a gente precisa calcular rendimento. Né? E no caso de círculo termodinâmico e máquinas térmicas, o rendimento a gente vai descobrir qual que é o rendimento usando essa ideia. Tá? Vamos dar uma olhada aí, ó. No motor. O motor é um tipo de máquina térmica que ele vai realizar um trabalho. O objetivo do motor é realizar um trabalho, certo? De alguma coisa fazer alguma coisa se movimentar, certo? Então, de alguma coisa fazer... Falei errado, pessoal. É de alguma forma fazer algo se movimentar, certo? Esse é o objetivo do motor. Então, o motor do carro, por exemplo. O motor do carro, o objetivo dele é fazer o carro se movimentar, certo? Mas a gente sabe que para o motor funcionar, ele precisa receber uma energia. Né? Então, olha só, o nosso motor, que é esse círculo aqui, ele está recebendo essa energia, certo? E a gente fala que é a energia da fonte quente, beleza? Então, é um calor quente, ó, QQ, né? Calor quente. Então, você recebe uma energia, aí parte dessa energia você faz trabalho. Então, parte dessa energia, o carro vai andar. Só que parte da energia é perdida, certo? É perdida para a fonte fria, é perdida para o ambiente, né? A fonte quente do motor, pessoal, é ali dentro onde ocorre a combustão, né? Aí no cilindro onde ocorre a combustão. Essa é a fonte quente. Beleza? A fonte fria é o exterior do carro, né? O ambiente ali, a rua, o asfalto, enfim. Então, quando você tem aquela explosão, o seu carro tá recebendo, né, um calor quente. Parte desse calor é transformado em movimento, né? Transformado em torque, né? Que faz o carro andar. Só que parte é perdido. Perdido em barulho, né? Perdido em calor, perdido em como é que fala? Em deformação mecânica, né? Porque o motor ele vai se deformando com o tempo, né? Ele vai sofrendo amasso, sofrendo rachaduras. Né? Então, o motor ele trabalha dessa forma. Você recebe um calor, faz um trabalho e perde uma parte da energia. Certo? Então, como a gente calcularia o rendimento de um motor? O rendimento do motor seria, então, o que a gente realmente aproveitou, né? Que foi o trabalho, né? Que ele realizou, dividido pelo que a gente recebeu, por todo aquele esforço que a gente fez. Aquele esforço foi a quantidade de calor que ele recebeu. Ok? Então, assim que a gente calcula o rendimento de um motor. Agora, olha só. Por conservação da energia, a gente vai pegar esse esquema aí de motor e vai ter que fazer as energias se igualarem, né? Olha só, o que entra no motor? Entra um QQ, uma quantidade de calor da fonte quente. E o que sai do motor? Sai trabalho e sai calor para a fonte fria, certo? Por conservação de energia, a gente tem que o QQ, ele tem que ser igual ao calor da fonte fria mais o trabalho, né? É o único lugar que pode ir a nossa energia é fazer trabalho para ir para o ambiente, nessa fonte fria. Então, a quantidade de calor que entra é igual à quantidade de calor que sai. Okay? Daqui,
a gente pode pegar o trabalho e isolar ele. Então, a gente vai ter QQ menos QF. E a gente pode substituir esse trabalho na expressão do rendimento, né? Então, a gente vai ter rendimento igual a QQ menos QF sobre QQ. E aqui a gente pode separar essa fração, né? A gente vai acabar tendo 1 menos QF sobre QQ. Certo? Então, é uma outra forma da gente escrever o rendimento. Às vezes, o enunciado não dá para a gente o trabalho, né? Mas ele dá, por exemplo, o calor perdido e o calor recebido. Então, dá para você calcular o rendimento. Tudo bem? Tudo bom, né? Agora, o refrigerador. Qual que é a do refrigerador? O refrigerador, ele tem um esquema um pouco diferente. O refrigerador, você faz um trabalho, né? Você tem que receber um trabalho. Aí, esse trabalho você vai usar para tirar calor da fonte fria e mandar para a fonte quente. Ok? Exemplo da geladeira. Vou fazer o desenho de uma geladeira aqui. Não, vou fazer não, pô. Vou pegar uma geladeira do Google ali, ó. Calma aí. Vou aqui no Google, ó. Vamos lá. Geladeira. Vamos ver. De repente a gente recebe uns royalties, né? Vamos pegar aqui uma geladeira. Ó, tem um frigobarzinho que é bonito. Vai ser ele mesmo. Aqui, ó. Nossa geladeira, né? O que vai acontecer? Estranho essa geladeira, né? Beleza. Dentro da geladeira aqui eu tenho um sistema. Eu vou desenhar esse sistema aqui em vermelho. Eu tenho uns canos, né? A gente sabe que tem uns canos assim. Aí, sei lá, dentro desse cano aqui, quer dizer, eu tenho um compressor, né? Compressor. Dentro desse caninho eu tenho um gás, certo? Eu tenho um gás. O que a geladeira faz? Ela faz o seguinte. O compressor ele vai pegar esse gás, vai comprimir, né? O gás vai entrar aqui dentro, ó, com um volume Vzão, né? Ele vai entrar aqui dentro com um volume Vzão. Aí ele vai sair com um volume Vzinho. Legal? Então, ele vai sair com um volume Vzinho. Só que logo quando ele sai com esse volume Vzinho, ele vai expandir, né? Porque o que comprime ele é o compressor, né? Então, o compressor comprimiu uma quantidade bem pequenininha de gás até um volume Vzinho. E depois que saiu do compressor, esse Vzinho ele pegou e expandiu rapidão para Vzão. Certo? Então, o que aconteceu aí? Eu peguei, comprimi o gás e, de repente, o gás se expandiu. Então, ele se expandiu muito rápido. Ocorreu uma expansão adiabática. Certo? Essa expansão adiabática, ela vai diminuir a temperatura do gás. Certo? Vai ficar geladinho o meu gás. Então, é isso que a geladeira faz. Ela pega o gás, certo? Ela comprime ele e solta ele expandidão. Acontece uma expansão adiabática e o gás fica frio. Então, ela vai sempre fazendo isso. Esse compressor precisa de um trabalho, né? Eu preciso de energia elétrica para fazer ele funcionar. Eu preciso de um trabalho exterior, eu preciso colocar um trabalho dentro do meu refrigerador. Ele vai pegar esse gás e vai fazer esse gás esfriar. Aí, esse gás esfriando, ele vai passar por dentro da geladeira, certo? O gás vai passar por dentro da geladeira. E enquanto ele está passando por dentro da geladeira, ele está ganhando o calor da geladeira. Né? Ele passa ali por dentro da geladeira. Enquanto ele está passando ali por dentro, está ganhando o calor da geladeira. E depois ele volta aqui para o sistema aqui fora e ele perde esse calor que ele ganhou para o ambiente. E começa o processo de novo. Bem louco isso, né? É bem interessante. Então, o refrigerador ele recebe um trabalho. Esse trabalho, ele existe para você pegar da fonte fria, que é a geladeira, e tirar calor dela, certo? E esse calor que você tirou da fonte fria, você vai mandar para o ambiente, você vai mandar para a fonte quente. Ok? Então, é um pouco o contrário do nosso motor. Beleza? Nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Deixa eu apagar esse esqueminha aqui. Nesse caso do refrigerador, qual vai ser nosso rendimento? Nosso rendimento é o calor que a gente tirou da fonte fria. É isso que a gente quer fazer, né? A gente quer tirar calor da fonte fria. É isso que é o nosso objetivo. Então, o nosso rendimento vai ser o calor que a gente tirou da fonte fria dividido pelo trabalho que a gente botou. Show? Então, é a diferença entre o refrigerador e o motor. Belezinha? Acho que sim, né? Vocês ainda podem escrever o seguinte, ó. Pode escrever que o trabalho mais o calor da fonte fria é igual ao calor da fonte quente, né? Porque tudo que entra tem que ser igual ao que sai. Ok? Daqui vocês podem fazer
algumas manipulações algébricas aí para encontrar uma outra expressão para o rendimento. Show, show? Vamos passar para a próxima parte. Vamos lá. Aqui, o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um tipo de ciclo termodinâmico que ele realiza, né? Ele pode ser numa máquina, pode ser num refrigerador, enfim. Ele vai fazer algum trabalho ali, né? Vai fazer alguma coisa útil, certo? Só que o ciclo de Carnot, ele é um pouco diferente, né? Todo ciclo, pessoal, deixa eu primeiro falar, todo ciclo termodinâmico, ele trata de transformações gasosas, né? O ciclo, na verdade, é eu sair de um ponto, fazer alguma coisa e chegar no mesmo ponto, né? Tanto é o da geladeira lá que a gente viu, né? Você pega o gás, comprime, expande o gás, aí o gás vai lá, perde, ele recebe calor, aí depois você vai lá e comprime ele de novo. Então, fez um ciclo. Então, eu fiz várias transformações gasosas, mas eu caí sempre no mesmo ponto. Então, isso é um ciclo termodinâmico, tá? E dependendo do ciclo termodinâmico, você vai ter um resultado diferente. Cada ciclo diferente vai dar um trabalho diferente, vai receber um calor diferente, certo? E o ciclo de Carnot, ele é o ciclo termodinâmico que mais tem rendimento, certo? Então, assim, dada alguma condição de temperatura, né, se eu tiver várias máquinas fazendo o mesmo processo, aquela que vai ter o melhor rendimento vai ser aquela que opera com o ciclo de Carnot. Tá? E o ciclo de Carnot, ele funciona dessa seguinte forma, que está aqui no gráfico. Ó. Eu tenho duas transformações isotérmicas. Ó. De A para B é uma transformação isotérmica. De B para C é uma adiabática. Olha, eu saí aqui ó, de uma isoterma T1, com uma curvinha meio estranhazinha, né, como a gente viu agora há pouco, e fui para uma curva de temperatura menor T2. Então, foi uma expansão adiabática aqui, ó, de B para C. Aí, depois eu saio de C e vou para D, de novo uma transformação isotérmica, e depois eu saio de D e volto para A. Então, completei o ciclo com mais uma transformação ali adiabática. Então, o ciclo de Carnot é assim, eu tenho duas isotérmicas e duas adiabáticas. Beleza? O ciclo de Carnot, então, que a gente viu, que dada uma certa condição ali, né, várias máquinas realizando o mesmo processo, o ciclo de Carnot vai ser aquele que tem maior rendimento possível. Ok? E o ciclo de Carnot tem ainda uma coisinha a mais, que é o seguinte, a gente sabe que o rendimento de uma máquina térmica, a gente pode escrever dessa forma, né? 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. Só que no ciclo de Carnot, a gente pode escrever dessa forma também. 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Isso só vale para o ciclo de Carnot. Tudo bem? Então, é isso aí. O ciclo de Carnot a gente vai trabalhar com exercícios em cima dele. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta. Cadê vocês aqui? Não, não tem nenhuma pergunta não. Vamos passar para a próxima parte. Agora acabou. É só mais isso daqui que a gente tem de lousa. Agora a gente vai ver a segunda lei da termodinâmica e a terceira lei da termodinâmica. Felizmente, vocês não vão precisar trabalhar com cálculos em cima dessas leis. Mas a segunda lei tem bastante cálculo, tá? E realmente eu acho até um pouco difícil de usar ela assim na matemática. Mas, enfim. O que a segunda lei da termodinâmica quer dizer? Em química, vocês podem até ter visto como a lei da entropia, né? E é exatamente isso daí. Mas, em física, a gente vai ver dois enunciados que vão explicar para a gente mais ou menos o que é a segunda lei da termodinâmica. Tem o enunciado de Clausius, né? E o enunciado de Kelvin Planck. Tem vários enunciados, na verdade, mas esses são os dois mais importantes. Olha o de Clausius, ó. Ele diz que nenhum dispositivo pode, sozinho, né, transferir calor de um corpo para outro que esteja com uma temperatura mais elevada sem a intervenção do meio exterior. Ou seja, eu não posso pegar não posso ter um dispositivo que tire calor de uma fonte fria e mande calor para uma fonte quente. Não posso ter um dispositivo que faça isso sem que ocorra a intervenção do meio exterior. Ou seja, esse processo de tirar calor da fonte fria e mandar para a fonte quente, ele não ocorre espontaneamente. A gente sabe muito bem disso, né? Porque geralmente as coisas quentes esquentam as mais frias, né? Se você pegar uma chaleira de água fervendo e misturar ela com um balde de gelo, você não vai ter uma temperatura maior, você vai ter uma temperatura menor do que a mais quente, né? E maior que a mais fria. Quer dizer que a chaleira de água fervendo está
transferindo o calor dela para o balde de água fria, tá? Então, a segunda lei da termodinâmica diz que isso daí não ocorre, né? Não tem como, de forma espontânea, eu tirar calor de uma fonte fria e mandar para uma fonte quente. Então, para que isso ocorra, a gente precisa de uma intervenção do meio exterior. Então, a gente precisa aqui, ó, de um trabalho realizado, certo? A gente precisa que o meio exterior faça alguma coisa. Tudo bem? Inclusive, isso daqui é o nosso refrigerador, né? É o nosso refrigerador. Show, show? Agora, enunciado de Kelvin Planck, ele fala aqui: nenhum dispositivo pode, sozinho, transformar integralmente em trabalho o calor recebido por uma fonte aumentada da temperatura. Então, olha só, se eu tenho um dispositivo aqui, eu não posso fazer com que esse dispositivo sozinho pegue um calor que ele recebeu, certo? E transforme em trabalho. Eu não posso, isso daqui não existe. Tá? Isso daqui vai contra a segunda lei da termodinâmica. Para que isso ocorra, eu preciso necessariamente perder um calor para uma outra fonte, que seria a nossa fonte fria. Aí esse daqui é o nosso motor, né? Nosso motor. Então, olha só. Basicamente, a segunda lei da termodinâmica ela tem a ver com espontaneidade. Então, essas duas coisas que o enunciado diz não ocorrem espontaneamente. A gente precisa de alguma coisa exterior. Ok? E é até interessante esses dois enunciados porque eles ajudam a gente a lembrar do que é um motor e um refrigerador. Dá para a gente pegar e traduzir esses enunciados e montar o nosso motor e o nosso refrigerador. Tudo bem? E por fim, para finalizar aqui a nossa parte teórica, tem a terceira lei da termodinâmica. A terceira lei da termodinâmica diz que é impossível que você pegue um sistema ou alguma coisa e leve ela até a temperatura zero absoluto. Seria o zero kelvins, né? O zero kelvins. O zero Kelvin, ele é inatingível, certo? Não tem como a gente atingir zero Kelvin de temperatura. Hoje em dia, os cientistas conseguem atingir temperaturas, mas muito, muito, muito pequenas. Muito pequenas que chega a liquefazer gás hélio. Né? E outros gases, enfim. Mas chegar a zero Kelvins, quer dizer, já do zero Kelvin, né, porque o Kelvin não tem grau. Para chegar a zero Kelvins, isso é impossível. Tá? E a terceira lei da termodinâmica ela diz exatamente isso, tá? Que é impossível chegar a zero grau. Zero grau não, meu Deus. Ai, meu Deus. É zero kelvins, né? A temperatura do zero absoluto. Beleza? Preciso de água. Vocês têm alguma dúvida até aqui, pessoal? Muita coisa, né? Dúvidas até aqui? Nenhuma? Ah, que bom, fico feliz. Essa materinha de termodinâmica não é as mais fáceis, não. Vamos fazer um exercício, então, com o tempinho que falta. Lucas, a gente tem que parar que horas? Sim, dá uma revisada aí no ciclo de Carnot. Lucas tá aí? Lucas, a gente tem que parar que horas? Se o Lucas não responder, vamos continuar. Então, vamos continuar. Vamos lá, já que ele chega aí, dá para mim parar. Vamos lá. 6. Ó, quando o sistema realiza uma transformação de A para B, ao longo do trajeto ABC, tem-se que QABC é igual a 80 calorias, trabalho ABC é igual a 30 calorias. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O meu sistema realiza a transformação de A para B. Então, ele está indo aqui, ó, de A para B, né? De A para B. Ao longo do trajeto ACB. Então, eu venho aqui, ó, faço esse trajeto aqui, ó, de A para C e depois de C para B. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma transformação isométrica e depois uma isobárica. Show? Nessa transformação, eu tive ali uma quantidade de calor trocada de 80 calorias. E o trabalho realizado de 30 calorias. Na transformação ABB, então, seria essa daqui de baixo. Ó. A, aí eu vou para o D, do D, eu vou para o B. Aí eu realizei ali um trabalho de 10 calorias. Né? Determinar a quantidade de calor ADB, sabendo que o trabalho BA é igual a menos 20 calorias. Então, o trabalho BA. Então, seria o trabalho daqui, ó, desse esquema aqui, ó, do B para o A.
é menos 20 calorias ao longo do trajeto curvo. Determine o correspondente QBA. Se o A é igual a zero, o D é igual a 40 calorias, determine calor de AD e calor de DB. Muita informação, né? Muita informação. O que a gente pode fazer primeiramente? Ó, ele falou que aqui, né, o A é zero, né? Então, a energia interna em A vai ser zero. Certo. E ele falou que o D é 40 calorias. Então, o D é igual a 40 calorias, né? Deixa eu ver. Ele quer... Primeiro ele quer o calor QADB, né? QADB. Então, ADB. Tá? Então, ele quer o calor que eu consegui nessa transformação aqui. Bom, qual que é o trabalho realizado? O trabalho realizado em BD. Em BD é zero, né? Trabalho realizado em BD é zero. Mas eu sei que o trabalho realizado no esquema aqui ADB, ele falou que é 10, né? 10 calorias. Só que o trabalho realizado em ADB vai ser trabalho realizado em AD mais o trabalho realizado em BD. Certo? Por que o BD é zero, né? Porque o volume é constante, né? Ó. Aqui, ó, é uma reta vertical, o volume é constante. Se o volume é constante, não realizei trabalho, nem recebi trabalho, né? Aí dessa equação aqui, né, como o de BD é zero, eu vou encontrar aqui o trabalho de AD é 10 calorias. 10, vou colocar aqui embaixo. O trabalho de AD é igual a 10 calorias. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar. Seria interessante se esse trajeto curvo, né, de B para A, se ele fosse uma transformação adiabática. Seria interessante porque a gente daria aqui esse calor de B para A, de B para A, ele seria zero, né? Isso seria interessante. Mas a gente não tem isso. Deixa eu ver, gente. Deixa eu fechar a porta ali que tá. Tem um secador de cabelo, peraí. Opa. Pronto. Tô vendo que a gente vai ter que fazer uma aula em extra, hein, para resolver esses exercícios de termodinâmica. Eles não são muito fáceis, não, principalmente quando envolve ciclo. É muita informação. Vamos ver se aqui extrai mais informações aqui. Deixa eu ver se vocês estão falando uma coisa para mim. Acaba às 17, tá bom? Deixa eu ver, pessoal. Então, a gente tem que o A é 0, né? O D é 40. O trabalho de BD é 0, informação que a gente já tirou. E o trabalho de AD é 10 calorias. Eu posso calcular o calor trocado na transformação AD, né? Usando a primeira lei da termodinâmica. O calor trocado em AD tem que ser a variação da energia interna em AD mais o trabalho AD. Então, o calor trocado AD tem que ser igual à variação de energia interna de AD. Né? Eu tinha 0 em A, consegui 40 em D. Então, essa variação de energia vai ser 40. 40 calorias. Mais o trabalho AD vai ser 10 calorias. Isso aqui vai dar 50. 50 calorias. Tá, então a gente já tem o calor. Ele falou que ele quer isso, né? Também, ó. A gente encontrou uma coisa, ó. Ele queria ali o calor QAD. Tá bom. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode encontrar... Show!
a gente pode encontrar a energia interna UB. Isso, a gente vai encontrar a energia interna UB. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar esse ciclo ACB. Né? No ACB, então, eu vou ter aqui calor ACB vai ser igual a variação da energia interna ACB mais o trabalho ACB. Então, qual que é o calor ACB? É 80. 80 calorias. Então, 80 calorias. Eu quero a variação da energia interna de ACB. Então, vai ser a energia final, né, que vai ser a do B, menos a energia inicial, que é a do A. O A. Mais o trabalho ACB, que ele falou que é 30, né? 30. Beleza. O nosso UA é 0. Né? O nosso UA é 0, então a gente vai acabar encontrando que o B vai ser 80 menos 30, que vai dar 50. 50 calorias. Então a gente tem o UB, que é 50 calorias. Do nosso UB, a gente vai conseguir encontrar a variação da energia interna de D para B. Né? Vamos colocar então nosso... Agora a gente vai de D, ó, de D para B. Então vai ser D para B. Então a gente vai ter aqui o calor de D para B, que a gente quer ele também, né? Tá aqui, ó, no céu está pedindo. Vai ser igual a variação da energia interna de D para B, mais o trabalho de D para B. A variação da energia interna de D para B vai ser a energia interna de B, né, que é o estado final, menos a energia interna do D, que é o estado inicial. Mais o trabalho de DB. Mas o trabalho de DB é 0, né? Aqui, ó, o trabalho de BB ou DB é 0, porque está na vertical, né? Então é isométrico. Então é 0. Assim, eu vou encontrar que o calor DB vai ser igual a UB menos o D. O B eu encontrei... Cadê? Cadê o B? Ah, o B eu encontrei aqui em cima, ó, 50. Então vai ser 50 menos o D, que é 40, ele deu no enunciado, né? Menos 40, que vai ser 10 calorias. Certo? Então já encontramos mais um cara. Encontramos o QAD e encontramos o QDB. Agora vamos encontrar o... Deixa eu ver. Vamos encontrar o QBA. Ó, o QBA. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai pegar o ciclo. Ó, vou apagar umas coisas aqui, tá? O que a gente encontrou? O QAD, né? Vou colocar aqui do lado, ó. Q, AD igual a 50. Vou apagar essa parte aqui de cima. Ó, a gente está encontrando, né? Faltam algumas coisas que a gente encontrar. Quando não sabe, perde muita coisa, né? Vamos encontrar o QBA. Como que a gente vai encontrar o QBA? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o ciclo ADBA. Certo? Então, ó, do A pro D, do D pro B, do B pro A. Beleza? Vamos pegar esse ciclo. Então, eu tenho aqui o calor ali em ADBA vai ser igual a variação da energia interna em ADBA mais o trabalho ADBA. Certo? Qual que é o calor ADBA? É o calor que eu recebi em cada uma das transformações. É o calor que eu troquei em cada uma das transformações. Então, seria o calor AD, né? Seria o calor AD, mais o calor DB, mais o calor DB, mais o calor BA. Mais calor BA. A variação da energia interna ADBA. Olha só, pessoal. ADBA é um ciclo fechado. Ó. Eu saio de A e volto para o A. Então, eu estou voltando para o mesmo ponto que tem a mesma temperatura. Então, eu não estou variando a temperatura nesse meu ciclo. Eu estou saindo de uma temperatura e voltando na mesma temperatura. E a gente sabe que a energia interna ela depende diretamente da temperatura. Então, como eu não vario a temperatura no ciclo ADBA, a nossa variação da energia interna vai ser 0. Vai ser 0. Então, eu vou ter 0 aqui. E o trabalho ADBA vai ser o trabalho em cada uma das partes. Então, vai ser o trabalho em AD, mais o trabalho em DB, mais o trabalho em BA. Certo? Vamos colocar os dados. Trabalho em AD é 50. Trabalho em DB
A gente encontrou que é 10. Quer dizer, trabalho não, quantidade de calor trocado, né? Desculpa, ó. Calor trocado AD é 50, calor trocado DB é 10, calor trocado DA, a gente quer descobrir. Trabalho AD. O trabalho AD é 10. Está aqui embaixo, é 10. Trabalho DB é 0. E o trabalho BA, ele deu aqui, ó, é menos 20. Então, menos 20. Certo? Então, eu vou pegar agora o meu QBA, eu vou passar esse 60, né? Eu vou passar esse 60 para o lado direito. Então, eu vou acabar tendo aqui QBA é igual a 10, menos 20. Aí o 60 passa negativo, menos 60. Isso daqui vai dar menos 70 calorias. Certo? Então, o meu calor BA é menos 70 calorias. Eu perdi 70 calorias. Tá? Só um minutinho, só mais 2 minutinhos para a gente encontrar a última coisa que falta, que é o trabalho ADB. Quer dizer, o calor trocado em ADB. ADB. Vamos lá. Calor trocado em ADB tem que ser o calor trocado em AD. É o calor trocado em cada transformação somada, né? Mais o calor trocado em DB. Trocado em DB. Então, o calor trocado em ADB vai ser igual ao calor trocado em AD. Em AD é 50. A gente calculou, ó, tá aqui, ó, 50. Ó. E o calor trocado em DB, a gente calculou também, que é 10. Mais 10. Então vai ser 60. 60 calorias. Beleza? Isso faz todo sentido, né? Porque olha só. O calor trocado em ADB mais o calor trocado em BA tem que dar 0, né? Porque eu voltei para a minha condição inicial. Então faz todo sentido. Não, quer dizer, não tem que dar 0, não. Mentira, pessoal. Falei besteira aqui. Tá? Então é isso que a gente fez, né? O calor trocado em ADB vai ser 60 calorias. Tudo bem? Ah, não, mas espera aí. Mas dá para a gente ver que o calor do ciclo, né? O calor do ciclo, ó. Calor do ciclo ADBA, ele vai ser o quê? Vai ser, ó, 50 aqui, né? Ó, 50 mais 10, 60, né? E o QBA a gente viu que deu menos 70. Então, o calor do ciclo ADBA vai dar menos 10. Menos 10 calorias. Isso quer dizer que eu perdi 10 calorias para minha fonte fria, né? Que faz todo sentido, né? Vai de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Eu tenho que perder uma energia, né? No caso do meu motor. Ok? Meio complexo, né? As contas vocês estão vendo que é fácil, né? Mas vocês têm que entender o que está acontecendo ali. A gente vai fazer uma aula aí só para resolver exercício assim, tá bom? Sinto que vou me atrapalhar muito de início com essa matéria. Preguiça bateu. Tá bom. Mas assim, para finalizar a aula, eu vou falar para vocês que até a parte... Ó, chegou na parte de máquinas, né, e ciclos, isso é mais importante para a FUVEST e o Unicamp, tá? Principalmente para a segunda fase da FUVEST. Pode cair, assim, bastante probabilidade, tá? Mas se você for fazer um Enem, né, se for fazer um Enem, ou até mesmo nas primeiras fases da FUVEST e Unicamp, isso tem menos importância, tá? A de máquinas térmicas e ciclos termodinâmicos. O que mais cai nesses Enem e primeiras fases vai ser gases mesmo. Gases e transformações gasosas. Tá bom? E calorimetria, né? As coisas que a gente já viu. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Depois eu disponibilizo os materiais para vocês e bom fim de semana, tá? Tchau, tchau. Valeu. Não saiam, não. Ó. Você é muito bom. Calma, gente. Lucas, valeu, viu? Obrigado aí. Eu posso sair? Obrigada, Guilherme. Gente, agora... não é mais a gente trocou. Tá bom. Quem que tá falando? A Mari? É a Giovana. Giovana. Eu sou da CA. Tá bem, muito obrigado, viu? Eu posso sair? Pode sair, só eles. Eu preciso que eles aí você pode pausar a gravação também. Que o Lucas é verdade, obrigada. De nada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tirar uma foto, né, dessa... Ô, gente, rapidinho, antes que vocês saiam, várias pessoas já saíram, mas eu vou mandar aqui um formulário que eu preciso muito que vocês respondam
de feedback dos professores. Dos professores de física e de filosofia. É bem rápido, mas é muito importante. Calma aí. E para quem está vendo a gravação, chama eu ou a Ju no Whats depois que a gente disponibiliza o link para vocês. É isso, gente. Obrigada. Bom final de semana aí para vocês.